Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Lara. Bom dia, Betina. O tema de hoje, Betina, é não vos aquieteis pela posse do ouro, tá? Capítulo 25, itens de 9 a 11. Bom dia, Maju. Tudo bom, minha princesa? Bom dia a todos e a todas que estão chegando. Uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse domingo. Hoje a gente vai finalizar o capítulo 25, tá? Não vos aquieteis pela posse do ouro. Itens de 9 a 11. Então, antes da gente fazer a nossa prece inicial, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Obrigado pela companhia nesse domingo. Eu vou ler uma pequena mensagem aqui, chamada Fé e Esperança, de Meimei. Fé e Esperança. 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor, a fim de fazer-lhes rogativas. Depois de muitas orações, eis que, certa vez, no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da sua carruagem e pôs-se a ouvi-los. Os 3 ajoelharam-se em lágrimas de júbilo. E o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos seus anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos seus servidores lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dai-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu-a, ansioso. Mas, ó, que desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram-se dele, supondo ludibriado. Mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele adquiriu grande fortuna e com a fortuna construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio em nome do Senhor Jesus. Vivia feliz, cuidando do seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à sua porta. Não teve dificuldades em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se chorando de alegria e, nesse instante, o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Capítulo 14 do livro Pai Nosso, Meimei, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier.
Gente, vocês estão me escutando direitinho? O áudio tá legal? Tá dando para vocês me escutarem? Eu esqueci de pedir esse retorno aí para vocês. Então, bem-vindos, bem-vindas a quem tá chegando agora. Bom dia. Quem puder me dar um retorno aí se o áudio tá legal, eu agradeço. Obrigada, Marcelo. Então, passaremos agora com a nossa prece inicial. Obrigada, Lara. Vamos nos concentrar. Quem quiser ficar à vontade para fechar o olho, para se concentrar. Mentalizemos agora o nosso Mestre Jesus, adentrando aos nossos lares, aproximando de cada um de nós, os nossos familiares, e nos envolvendo com a sua energia bendita. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer por mais esse dia lindo, pela oportunidade de viver, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Queremos te agradecer, inclusive, pelas dificuldades da vida, porque são elas que nos impulsionam a sair do lugar. Rogamos a Ti e a toda a espiritualidade amiga que aqui se encontra, que envolva todos nós, os Teus filhos desse mundo, nas energias de amor, de tranquilidade, de fraternidade, de esperança, de fé. Que essas energias possam penetrar em cada célula do nosso corpo físico e envolver o nosso corpo espiritual, expandindo as suas luzes para todos aqueles irmãos que nesse instante se encontram em aflição, em dores, passando por momentos difíceis, seja eles quais forem. Nesse instante, amado Mestre Jesus, pedimos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho no lar. Permaneça conosco, que assim seja. Bom, então, como eu falei, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 25, Buscai e achareis. O item 9, não vos aquieteis pela posse do ouro. Não vos aquieteis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis sacos para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a, assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus capítulo 10, versículos de 9 a 15. Nessa época, nada tinha de estranhável essas palavras de Jesus, quando dirigiu-se aos apóstolos e os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajores eram raros naquela época. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservaram em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões.
A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ademais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguir dos egoístas os caridosos. Por isso foi que ele lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem como pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Quanto aos que não quiserem receber nem ouvir, recomendou Jesus, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoasse, que se lhes impusesse, que usassem da violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que fossem embora, à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatemateis os que não pensam como vós, acolhei-os, os que venham ter conosco, e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Capítulo 4, itens de 10 a 11. Bom, meus amigos, então nós vamos refletir um pouquinho a respeito dessa passagem do Evangelho e da lição que Jesus quis nos mostrar, começando pelo título, quando ele fala: não vos inquieteis pela posse do ouro. O que Jesus quis nos trazer? Que mensagem Jesus quis nos deixar? Então, ele nos deixa um alerta, Naquela época, ele conversando com os apóstolos, mas hoje o ensinamento é para todos nós, tá? Para que nós possamos conter, vamos dizer assim, a nossa ansiedade pela conquista dos bens materiais. Que nós tenhamos cuidado ao ir em busca de conquistar os bens materiais, que nós devemos sim buscar os bens materiais, as nossas conquistas materiais, pelo nosso suor, pelo nosso esforço, mas que essa busca ela seja tranquila, que seja uma busca consciente, tá? Que seja uma busca onde nós possamos não perder a nossa paz e a nossa saúde em prol dessa busca, tá? Então, nós não devemos perder a nossa dignidade, nem tampouco a nossa saúde em buscar os bens materiais, as conquistas materiais, tá? Então, o Mestre, aqui, segundo o Evangelho, ele enviava os seus apóstolos para pregar em seu nome, para distribuir as suas mensagens de amor, de paz, de perdão, somente com a roupa do corpo, com a coragem, com a vontade de pregar em seu nome. Então ele foi bem claro com os apóstolos: vão e não precisam nem levar provisões. Por quê? Porque Deus, os desígnios divinos, a providência divina não lhe faltará. Então os apóstolos confiavam, tinham fé, e eles saíam aí viajando e se hospedando na casa de pessoas desconhecidas naquela época, somente com a roupa do corpo, e com a vontade aí de distribuir a boa nova, de levar a mensagem do Mestre Jesus aos corações daquele que queriam escutar aquelas mensagens, tá? Então, dentro desse contexto, o que o Mestre Jesus quer nos transmitir? Que devemos confiar na providência divina. Apesar das dificuldades, apesar das tribulações que todos nós estamos sujeitos, mas a providência divina, ela nunca, em momento algum, nos faltará.
Então, nessa época de Jesus, nessa época dos apóstolos, como nos diz aqui a mensagem, era muito comum as pessoas receberem os viajantes em suas casas, em seus lares. Mas Jesus alertava os apóstolos que muitas vezes esses anfitriões que os recebiam em suas casas, eles não estavam preocupados com a mensagem que os apóstolos iriam levar. Eles não estavam interessados na boa nova que os apóstolos iriam levar. Eles estavam visando o ouro, né? Algum bem material que por um acaso esses apóstolos estariam carregando durante a viagem. Então o Mestre Jesus recomendava a esses apóstolos, né? Procure ver quem está te recebendo. Tenha cuidado ao entrar no lar de quem te recebe. Porque muitas vezes essa pessoa, ela não quer receber a mensagem que você vai levar. Ela não está interessada nos ensinamentos que você vai levar. Ela está visando somente os bens, algumas provisões que você vai levar. Então esse era o alerta de Jesus: tenha cuidado, né? Só permaneça naquela casa se você perceber que aquele anfitrião realmente está interessado na mensagem no qual você vai levar. Então o Mestre Jesus, ele, por meio dessa passagem, ele nos adverte para que tenhamos o cuidado de não sermos reconhecidos pelo que nós temos, pelos bens materiais que nós possuímos. Que nós não queiramos ser reconhecidos pelos títulos que carregamos. Porque o que importa não é o que nós temos, não é os bens materiais que nós temos. O que importa verdadeiramente é o que nós somos. É a essência que carregamos dentro dos nossos corações. Então, o Mestre Jesus, ele, em momento algum, aqui no Evangelho, em momento algum, ele nos proíbe de ter posses materiais, né? Ou ele recrimina quem tem posses materiais, de maneira alguma. O que ele quer nos alertar, a mensagem que ele quer deixar para todos nós, é que nós possamos ter consciência de desenvolver um equilíbrio na busca, muitas vezes desenfreada, desses bens materiais. Porque muitas vezes nós, na ânsia de ter mais, de conquistar mais, de ter mais bens materiais, a gente se prevalece muitas vezes de algumas atitudes equivocadas, né? Algumas atitudes que pode muitas vezes nos levar a caminhos, né, tortuosos de aflição, de sofrimento. Então nós devemos dosar essa busca, ser cautelosos com essa busca, né? Todos nós precisamos dos bens materiais. Isso é um fato, nós vivemos no mundo material, nós precisamos da matéria para agir sobre a matéria. Nós precisamos das conquistas dos bens materiais para viver nesse mundo. Isso em nenhum momento Jesus recrimina, isso em nenhum momento o Evangelho recrimina. O que Jesus quer nos alertar é que tenhamos consciência que os bens materiais não é o mais importante para a nossa vida. Ele é importante. Entretanto, devemos refletir, devemos ter consciência, né, de que a busca desenfreada por sempre ter mais, por sempre possuir mais, ela tem um preço. E muitas vezes é um preço bastante caro que a gente paga, né? Quantas vezes a gente deixa de usufruir do amor da nossa família, de passar momentos com a nossa família, buscando sempre ter mais,
Quantas vezes a gente deixa a nossa paz espiritual de lado em busca de um tesouro, em busca de mais dinheiro, em busca de mais imóveis, em busca de estar sempre adquirindo mais bens. Quantas vezes nós prejudicamos a nossa saúde física e espiritual? Por quê? Porque a única coisa que nós almejamos na vida é ter cada vez mais os bens terrenos. É ter cada vez mais posses materiais. E aí eu pergunto para vocês, para mim também, né? Que essa reflexão é para todos nós. Será que vale a pena? Será que vale a pena eu me privar do contato, do amor, da convivência, muitas vezes, daqueles que me amam e que eu amo? Será que vale a pena, muitas vezes, eu deixar a minha paz, eu comprometer a minha saúde em busca de bens transitórios, em busca de bens que verdadeiramente não são nossos? Porque nós sabemos que os bens materiais não são nossos, gente. Nós estamos apenas em usufruto desses bens, né? Transitoriamente eles estão conosco. Mas quando a gente retornar para o mundo espiritual, para a pátria espiritual, não levaremos nada, absolutamente nada, desses bens materiais, né? Quantas vezes nós vemos aí casos aí de pessoas que têm grandes posses, né? Tem bastante bens materiais e que da noite para o dia acontecem aí os reveses da vida e que perdem tudo. É verdade? Então, para que uma prova mais concreta de que nada, materialmente falando, nos pertence? Nem o corpo físico que nós temos emprestado, ele não é nosso, é um empréstimo de Deus. Então, o trabalho, ele é importante, sim. Nós precisamos do trabalho em qualquer grau evolutivo que nós vamos estar. O trabalho, ele se faz necessário. Sem o trabalho, não há progresso. Precisamos do trabalho, sim. No entanto, temos que ter consciência de que a posse da matéria, ela é ilusória. Não existe a posse verdadeiramente da matéria. O que hoje é nosso, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, serão de outras pessoas. E assim é a vida. Então, a nossa verdadeira propriedade, o nosso verdadeiro ouro, ele está voltado para as coisas do Espírito, para os valores do Espírito. Esse sim é o nosso verdadeiro tesouro. Esse tesouro nós carregaremos conosco para qualquer lugar que a gente for. Nada nem ninguém tirará esse tesouro de nós. Então, o desapego à matéria não é necessariamente abandonar os bens. Porque quando a gente fala assim, que nós temos que ter um desapego à matéria, não é você simplesmente abandonar tudo que você tem, doar tudo que você tem, ficar sem nada. Não é isso. Como eu falei para vocês, nós precisamos da matéria. Mas não dar importância a esta maior do que tem. A matéria é importante, porém, o nosso progresso espiritual, o nosso progresso moral, o nosso progresso intelectual, ele é mais importante. Por quê? Porque é através desse que nós vamos aí cultivar os tesouros da alma, os valores realmente que nós precisamos e que nos propiciará aí a nossa evolução moral e que nós levaremos esses valores para qualquer lugar que a gente for. Nada nem ninguém tirará esses valores de nós. Então, quando Jesus fala, não vos enqueiteis pela posse do ouro, é justamente ele querendo nos mostrar
que há coisas mais importantes do que a conquista dos bens terrenos. Valores esses, conquistas essas que nenhum ladrão rouba, que nenhuma traça consome. Ele não recriminou a posse, a riqueza, mas como você a conquista e como você usufrui dessa riqueza, desses bens materiais. Então, que nós possamos ter essa consciência de que os valores espirituais, esses valores que conservaremos para sempre, eles sim, eles são os valores que nós devemos estar de fato preocupados em conquistá-los e não deixá-los relegados a segundo plano, como muitas vezes nós equivocadamente deixamos. Às vezes a gente se preocupa demais pelas conquistas dos bens terrenos, e esquecemos do mais importante, que são as conquistas espirituais. E aí nos faz lembrar daquela parábola do fazendeiro rico, um fazendeiro muito rico, onde ele acumulava em seus celeiros sacos e sacos de alimento, ele estocava lá nos seus celeiros de forma egoísta, pensando somente em si, toda aquela riqueza para si. Em momento algum ele pensou em ajudar quem tinha fome, em auxiliar o outro irmão que precisava. Ele estava preocupado em armazenar aí os seus celeiros de forma somente egoísta. E aí Jesus adverte: que insensatos sois! Ainda essa noite lhe exigirão a alma. Então, o que adiantou acumular posses? O que adiantou encher o seu celeiro de bens materiais? Nem ele usufruiu e muito menos auxiliou aquele que de fato precisava. Tenhamos o cuidado nessa busca desenfreada pelas posses, pelos bens terrenos, para que a gente não caia em caminhos que lá na frente vão nos trazer sofrimentos, que vão nos trazer angústias e que vão comprometer ainda mais a nossa evolução moral, certo? Então, Jesus, ele não disse para desprezar os bens terrenos, de maneira alguma. Mas ele nos ensina a todo momento que os bens terrenos, eles ficam aqui, quando partimos. Daqui não levaremos nada. Então a pergunta que fica para todos nós: vale a pena comprometer a nossa saúde? Vale a pena deixar de usufruir em muitos momentos com aquelas pessoas que amamos? Vale a pena comprometer a nossa paz em busca o tempo inteiro desses bens terrenos, desses bens materiais, que nós sabemos que não levaremos nada, absolutamente nada, quando retornarmos à pátria espiritual? Então, quando todos nós compreendermos de que o dinheiro, ele é um meio, ele não é um fim para ser conquistado, aí sim, nós conseguiremos colocá-lo, o dinheiro, nós conseguiremos colocar os recursos, os bens materiais a serviço do próprio progresso e do progresso do outro. Então, todos nós ganharemos, porque enquanto uns acumulam a riqueza para si, outros não têm nem o necessário para viver. Quando nós sabemos que ainda chegará um tempo que nós teremos a consciência de que o que me sobra eu tenho que repartir com aquele irmão que muitas vezes não tem nada. E uma outra lição que o Evangelho traz aqui pra gente, bem aqui no finalzinho, é justamente quando ele diz
que nós não devemos violentar a consciência das outras pessoas. Mas violentar em que sentido? No sentido de querer impor a nossa doutrina, a nossa religião para outras pessoas. De maneira alguma façamos isso. Nós devemos respeitar as outras pessoas, nós devemos respeitar aqueles irmãos que ainda não despertaram, que ainda não concordam com o Espiritismo, né? Ou mesmo aqueles irmãos que repelem, que criticam a doutrina espírita. Qual é o nosso papel frente a isso? Primeiro momento, acolher aqueles irmãos que querem a doutrina. Devemos acolher, instruí-los, tá? Mas se por um acaso cruzarmos no nosso caminho, eu não sei vocês, mas é comum isso acontecer, né? De encontrarmos irmãos que repelem, que criticam, que condenam o Espiritismo, né? Não violentar a consciência dessas pessoas, respeitar. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu ritmo. E quantos de nós que aqui estamos hoje conversando à luz da doutrina espírita, quantos de nós no passado rejeitamos o Espiritismo? Quantos de nós fomos resistentes às ideias do cristianismo? Hoje nós já conseguimos compreender, hoje nós conseguimos aceitar. Mas nós também, em algum momento da nossa vida, tivemos resistência. Então, que nós tenhamos consciência que não é impondo a nossa religião, a nossa doutrina, aquele irmão que naquele momento ele não quer. Ou ele ainda não tem a consciência, ele ainda não despertou para esse momento. Porque sabemos que isso é um processo de conscientização do espírito. E dentro desse processo de conscientização, cada um tem o seu tempo. Cada um vai ter o seu momento de despertar. Uns despertam mais cedo, outros demoram mais. Mas todos nós chegaremos no momento em que teremos o mesmo entendimento. Cada um ao seu tempo, não importa o tempo que for, mas chegaremos a esse tempo. Então, para finalizar as nossas reflexões de hoje, que nós possamos ser cautelosos, ser conscientes nas conquistas dos bens terrenos, que nós possamos perceber que os nossos valores espirituais, esses sim, são os verdadeiros tesouros que precisamos conquistar, porque esses tesouros nós levaremos quando no retorno da pátria espiritual. Então, muitas vezes, os nossos princípios ainda se encontram muito atrelados a essas necessidades dos bens materiais. Nós precisamos realmente, mas que nós possamos dar a importância que lhe cabe, nem mais e nem menos. Que sejamos aí comedidos em nossos atos, que sejamos aí cautelosos em nossas buscas pelos bens materiais, para que não desencadeemos, vamos dizer assim, mais sofrimento, mais débitos para a nossa caminhada no futuro. A maior riqueza, meus irmãos, que nós podemos acumular é a fé em Deus. É a fé na providência divina. É aprendendo, é estudando, é errando, é tendo vontade de acertar, que a gente vai conquistando aí esses valores espirituais e galgando cada vez mais no caminho aí da nossa evolução espiritual. Tá? Então, que essas reflexões de hoje possam adentrar a nossa consciência, possam permanecer em nosso coração e que nós, de fato, possamos confiar na providência divina, porque esta não nos faltará em momento algum. E
disseminar a verdade, disseminar o bem, tá? Para as pessoas de boa vontade e que estejam receptivas à boa nova, às mensagens do Mestre Jesus. Então, passaremos agora para a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade de refletir mais uma vez a respeito dos teus ensinamentos. Ainda muitas vezes temos dificuldades de executá-los, mas temos consciência de que mais distante nós já te vimos e que estamos confiantes que, por meio da providência divina, do teu auxílio, do auxílio dos nossos anjos guardiões, aqueles espíritos que nos querem bem, nós continuaremos a nossa caminhada. Ainda com dificuldades, ainda com erros, mas com boa vontade, com a vontade de acertar. Por isso nós rogamos o teu auxílio, rogamos que nos intua no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho do perdão. Não nos abandones em momento algum. Que as energias benditas desse evangelho de hoje possam envolver todo o nosso planeta, nos trazendo a cura necessária, a resiliência, a fé, para passarmos e atravessarmos todos esses momentos de turbulência no qual estamos vivenciando hoje. Obrigada por mais um dia e fique conosco durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Que nós possamos ter um restante de domingo abençoado, uma semana maravilhosa, com conquistas, com fraternidade e principalmente com equilíbrio para a tomada das nossas decisões. Obrigada, fiquem com Deus, até a próxima, assim seja. Até a próxima, meus irmãos.